Glória a Deus. Muito bem, abramos a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13. 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nós vamos ler até o versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao versículo de número 18. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos acharam, amém? A palavra do Senhor nos diz assim, acompanhe comigo a leitura. Aqui tem como tema a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus, obrigado por esta palavra que tu traz ao nosso coração nesta noite. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre um tema, que enche o coração de todo cristão, ou que pelo menos deveria encher o nosso coração. Esse tema, que é o arrebatamento da igreja, A Bíblia, ela traz para nós esta verdade. A Bíblia nos ensina acerca daquilo que irá acontecer em breve, que será o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero falar sobre esse arrebatamento nesta noite. E por que pensar? Nós terminamos uma campanha de oração de 12 dias, Na verdade, isso aqui podemos dizer que seria a continuidade da última mensagem ontem, quando nós falamos da promessa de vitória final. Porque a nossa vitória final, inclui ou fala, diz respeito àquilo que Deus está preparando para cada um de nós. A salvação plena, a nossa ressurreição dentre os mortos, a ressurreição daqueles que morreram com Cristo e daqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar na sua vinda. A Bíblia diz que nós iremos subir, nós iremos para os céus. Assim como nós falamos muito aqui sobre o povo de Israel, que peregrinou pelo deserto, rumo a um lugar, rumo a uma terra prometida, a uma terra que Deus disse que emanaria leite e mel. E Deus cumpriu a sua palavra, porque ao cabo de toda aquela jornada, Deus introduziu o seu povo nesta terra. Assim como também Ele hoje promete nos levar para um lugar de descanso eterno, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá doença, um lugar de felicidade eterna. E esse dia, para que esta promessa se cumpra, está se aproximando.
Então é importante nós, quando enfrentamos lutas, né? Muitos de nós aqui enfrentamos lutas, perseguições e todo tipo de dificuldade neste mundo, né? Porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Então no mundo nós sofremos, né? E diante de todo sofrimento, o cristão ele precisa ter no seu coração uma certeza, ele precisa ter uma convicção, ele precisa ter uma viva esperança. Esperança fala de espera, de aguardo, fala de expectativa. Precisa haver no meu coração e no seu coração, em meio a tanta dor, tanto sofrimento, né? Tantas lutas que nós travamos no nosso dia a dia, uma espera, uma expectativa, né? De algo melhor, né? Aquilo que a Bíblia, Jesus, quando esteve aqui, ele disse aos discípulos, entristecidos por causa da sua partida, ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar, e depois eu vou voltar, eu virei novamente, para vos levar, para que onde eu estiver, vocês também possam estar comigo, né? Possamos estar com o Senhor, um lugar onde todas as dores, todas as lágrimas, todo sofrimento cessará. Amém? E talvez você que está aqui nessa noite esteja enfrentando na sua vida muitas adversidades, mas eu quero dizer para você, olha, não desista. Não abra mão de Deus. Não abra mão, por mais que esteja difícil a sua vida, não abra mão do seu chamado, daquilo que Deus tem para a sua vida, né? Não abra mão daquilo que o Senhor tem para cada um de nós no dia final, no último dia. Vale, querido, sim, a pena servir a Deus. Talvez você diga assim: será que vale a pena servir a Deus? Diante de tanta dificuldade, diante de tanta luta, vale. Com certeza, valerá a pena. Então não desista, por mais que seja difícil a sua vida, não desista da sua fé. Não seja uma pessoa que abandona a sua fé. Porque esse tempo que estamos vivendo também agora, que nós podemos chamar já de princípio das dores, não é ainda a grande tribulação, e não é a tribulação, porque há estágios. Nós estamos vivendo já aquilo que Jesus profetizou, o princípio das dores. Depois do princípio das dores virá a tribulação, e depois da tribulação virá a grande tribulação. Há muita coisa para acontecer. Então a igreja, ela vai experimentar sim este princípio de dores que nós estamos hoje já passando. E ela também irá experimentar a tribulação, mas ela não irá experimentar a grande tribulação. Porque quando a grande tribulação vier sobre o mundo, sobre a terra, a igreja já vai estar nos céus, já terá sido arrebatada. E é por isso que nós aguardamos com grande expectativa, com grande esperança. O diabo, ele quer roubar de nós esta esperança, esta certeza, esta confiança naquilo que Jesus prometeu que vai fazer. E esse dia, para que ele cumpra esta sua promessa, está a cada dia se aproximando mais e mais. Amém? Lá no sermão, no sermão profético que Jesus proferiu, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, depois você ler na sua casa, Jesus lá, ele vai mencionar alguns eventos, que alguns deles já se cumpriram, como por exemplo, a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, quando ele estava olhando para o templo, e ali os discípulos admirando, ele falou: olha, está vendo esse templo aqui? Não vai sobrar pedra sobre pedra, tudo será destruído.
Isso aconteceu no ano 70, quando os romanos entraram em Jerusalém e destruíram o templo. Então, algumas das profecias de Jesus, do Evangelho de Mateus capítulo 24, já aconteceram. Mas nesse mesmo sermão, Jesus também ele falou a respeito de eventos que aconteceriam em um tempo determinado por Deus, mas que não foi revelado por Ele a nós. E dentre esses acontecimentos, que não houve assim uma revelação clara, nem o próprio Jesus, nem o Filho de Deus, nem os anjos sabem quando isso acontecerá. Mas Jesus, ele deu algumas dicas, ele falou de algumas coisas que estariam acontecendo antes do arrebatamento da igreja, antes da vinda do Senhor Jesus. E quando você olha para o mundo hoje, você percebe que esses sinais da segunda vinda de Jesus já estão acontecendo. E isso é prova de que aquilo que Jesus falou em Mateus 24, de fato, a cada dia se aproxima mais e mais. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando para levar aqueles que são seus, aqueles que foram lavados, remidos no sangue de Jesus, aqueles que estão preparados, aqueles que aguardam, aqueles que esperam a plenitude da sua salvação, porque é no arrebatamento que a nossa salvação será plena. Nós fomos salvos em esperança, nós somos salvos pela fé, e uma vez que nós abandonamos a fé, deixamos de esperar, deixamos de aguardar, deixamos de estar firmes, de estarmos nos preparando, nós perdemos esta vitória final, esta vitória que o Senhor disse que a sua igreja teria nos últimos dias. Então é importante que nós, cristãos, aguardemos esse dia com expectativa, com esperança. Por isso que Paulo, quando escreve aqui aos Tessalonicenses, que estavam meio que adormecidos, como a igreja de hoje. Nós estamos vivendo o cristianismo como se Jesus não voltasse. Nós estamos vivendo a vida cristã para o aqui e o agora. Mas a nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira. O deserto qual nós caminhamos hoje chegará ao fim um dia. Nós não ficaremos aqui para sempre. E há muitas pessoas esperando em Cristo, servindo a Cristo, apenas voltados para as coisas desta terra. E aqui não é a nossa morada, aqui não é o nosso destino final. Nós temos que viver, sim, o aqui e o agora. Temos que trabalhar, beber, vestir, comer, nos relacionar. Mas nós precisamos estar com a nossa mente, o nosso pensamento ligado nas coisas lá de cima, onde Cristo está. E que um dia voltará para levar o seu povo, para levar a sua igreja. Amém? Então vamos aqui pensar em algumas coisas, alguns ensinamentos acerca desse arrebatamento, o arrebatamento da igreja. O que é esse arrebatamento e quando se dará este arrebatamento? Primeiro, o que é o arrebatamento? A palavra grega para arrebatamento é arpazo, e significa retirada brusca. Então o arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor Jesus da terra. Alguns usam o termo rapto. A igreja será raptada, Ela será tomada, ela vai ser tirada de uma forma brusca. E Paulo diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Já piscou o olho assim? Vai ser dessa forma. Vai ser de repente.
O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor da terra, culminando então no encontro com Jesus nos ares, porque ele vai aparecer. Mas interessante que na sua vinda para arrebatar, para levar a sua igreja, o mundo não verá, as pessoas não estarão atentas, somente a igreja do Senhor Jesus, que sabe desse dia, que reconhece que a qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor virá. Então, os salvos em Cristo Jesus verão Jesus nos ares. Ele não descerá na terra, ele ficará nas alturas. E a igreja então será tomada, será levada ao encontro com Jesus nos ares. E esse tema ele é tão importante para nós, né, que no Novo Testamento o apóstolo Paulo ele dedica em suas cartas 2 capítulos para tratar desse tema. Nós temos Paulo falando sobre o arrebatamento lá em 1 Coríntios capítulo 15. Todo o capítulo 15 Paulo vai tratar sobre o arrebatamento. E depois aqui em 1 Tessalonicenses, todo o capítulo 4 e parte do capítulo 5, Paulo também vai tratar acerca desse assunto, desse tema, porque é um tema crucial, é um tema importante para nós. E você precisa conhecer, você precisa saber, você precisa crer, porque esse é um dos pilares, é um dos ensinamentos da Bíblia no Novo Testamento para a igreja. E nós temos visto que nesses últimos tempos não se prega mais sobre isso, não se prega mais sobre a volta de Cristo, não se prega mais sobre arrependimento, não se prega mais sobre salvação, prega-se muito sobre cura, sobre prosperidade, prega-se muito um evangelho voltado para o aqui e o agora. Mas o evangelho não nos ensina apenas a viver as bênçãos de Deus nesse mundo. O evangelho também nos ensina a nos prepararmos para viver nos céus, porque lá é a nossa pátria. Nós somos peregrinos aqui. Por mais que você diga assim, eu sou acreano, eu nasci no Acre, aqui é a minha terra, a minha nacionalidade é o Brasil. A sua carne e sangue, o homem natural, o homem que foi gerado, né? O homem cuja natureza é terrena, que nós temos, mas o homem espiritual, aquele que foi gerado de Deus, a sua nacionalidade, a sua morada não é aqui neste mundo. A sua morada e a sua nacionalidade é os céus. Nós somos cidadãos do céu, amém? E é para lá que nós estamos indo, é para lá que nós estamos caminhando. Então nós precisamos de fato estar atento a esse ensinamento. E mais, ainda falando sobre o arrebatamento, quando se dará o arrebatamento? A palavra de Deus afirma para nós lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 36, e é interessante nós lermos lá, abra a tua Bíblia comigo. É o sermão profético de Jesus, né? Acerca das últimas coisas, do que iria acontecer nos últimos dias. E aí, Jesus, ele vai dizer para nós no versículo 36, assim, do capítulo 24. Achamos? Diz assim, capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai. Continuemos a ler. Pois assim como foi nos dias de Noé,
também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isto, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Há muitas especulações. Muitas pessoas ao longo da história da igreja citaram, né? Fizeram previsões de dia, de mês, dia e hora. Mas nenhuma dessas previsões que homens fizeram se cumpriram. Por quê? Porque é exatamente o que está escrito aqui, ó, a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, e nem, senão o Pai. Somente Deus sabe o dia e a hora. Mas sabemos que vai acontecer. E sabemos também que os sinais estão aí, revelando que a qualquer momento. Vai ser hoje? Pode ser hoje. Oxalá que Jesus volte quando todos estiverem na igreja, né? Mas não apenas o corpo físico, mas também o espírito. Porque há muitas pessoas que estão hoje na igreja apenas com o corpo, a mente, o coração está em outros lugares. A gente às vezes, assistimos às vezes filmes, né, que falam do arrebatamento, e aí você vê pessoas na igreja, ali o pastor pregando, né, de repente o rapto acontece. Você vê pessoas que sumiram no auditório, às vezes até o pastor ficou, ele também foi. Porque vai ter pastor que vai ficar. Exatamente porque não houve o que Jesus está dizendo para nós aqui, né? A vigilância, o preparo, o cuidado, a atenção. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, os crentes, estão vivendo uma vida relaxada, uma vida sem compromisso, uma vida sem presença de Deus. A estes, a Bíblia nos alerta que quando Jesus voltar, estes não irão subir, ficarão para a grande tribulação, sofrerão aquilo que Apocalipse fala, da grande perseguição, serão perseguidos pela besta, pelo anticristo e pelo diabo. Aquela situação também de não poder comer, de não poder vestir, não poder comprar, se não tiver a marca da besta. A igreja não vai experimentar isso. Os salvos, os que estiverem preparados, não vai passar por toda essa situação, que hoje, infelizmente, muitos pastores, muitos líderes, pregam até sobre isso, sobre a questão da besta, a questão da marca 666. E chegamos às vezes ao cúmulo do absurdo de dizer que na vacina que hoje está sendo aplicada, há um chip, há um gel, há alguma coisa que se relaciona à marca da besta. Porque se isso aconteceu, ou se estiver acontecendo, nós ficamos. Você ficou, eu fiquei. A igreja já subiu. Então nós não temos muitas vezes que estar preocupado com essa questão de marca da besta, que vai comprar, não vai comprar, isso, aquilo, outro, porque a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus, aqueles que estiverem preparados, não vão passar pela grande tribulação. Irão passar pelo princípio de dores, que é o que nós estamos vivendo hoje. E irão passar também pela tribulação. E já está aí, está se aproximando.
Está chegando. Tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, tudo isso que nós estamos experimentando no mundo aí, é sinal, amados. Acordemos, abramos os nossos olhos, voltemos-nos para o Evangelho, voltemos-nos para a palavra do Senhor, santifiquemo-nos, busquemos a levar Jesus, a levar a palavra de Deus, a levar o cristianismo a sério. Não é tempo de brincadeira. Há muito crente brincando. Há muito crente sendo distraídos por assuntos, por mensagens que não é aquilo que de fato é importante e interessa, por assuntos teológicos, por assuntos diversos, que cria muitas vezes separação do corpo de Cristo, divisão no corpo de Cristo. Isso no tempo dos apóstolos já acontecia, e por isso que eles escreveram suas cartas às igrejas, porque haviam falsos ensinamentos, haviam falsos mestres, falsos pastores, disseminando confusão, contenda, divisão no meio do povo de Deus. Nós estamos vivendo isso. E nós muitas vezes somos enganados, porque a Bíblia diz que o diabo enganaria, se possível, até os escolhidos. E se nós somos enganados, somos porque nós não conhecemos verdadeiramente a palavra de Deus, porque nós não estudamos a palavra de Deus. E às vezes quando nós ouvimos uma mensagem, ficamos maravilhados com aquela mensagem, por causa da didática, da homilética, da argumentação humana, daquele que prega, daquele que ensina. Mas às vezes aquilo que está sendo ensinado não está na Bíblia, ou se está, vem a nós distorcido, está distorcido. E é por isso que nós precisamos aprender com os bereanos. Paulo, quando pregou na igreja de Bereia, Paulo observou que enquanto ele pregava, os bereanos consultava a palavra de Deus para ver se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com a palavra de Deus. Porque uma vez que nós conhecemos a palavra, estudamos a palavra, meditamos a palavra de Deus, e acima de tudo temos o Espírito Santo de Deus, que nos dá o dom de discernimento. Por que que existe dentre os dons espirituais o dom de discernimento? Exatamente para que o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, não seja enganada. E nós estamos vivendo o tempo do engano, da fake news, da mentira, do sofisma. O que é o sofisma? É uma mentira vestida de verdade. Vem como uma pseudo-verdade. Mas uma vez que ela é posta, ou ela é confrontada com a palavra de Deus, aquela pseudo-verdade não resiste, cai por terra. Porque a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo de engano, de pregações falsas, de mensagens com teorias ou teologias, né, e não com a verdade. Cuidemo-nos. Então a Bíblia mostra para nós que o arrebatamento, nós não sabemos a hora, o dia e nem a hora. E isto é desta forma para que nós possamos viver preparados e vigilantes em todo o tempo. A Bíblia também diz sobre o arrebatamento que a trombeta irá soar. Olha lá o texto, voltemos ao texto
da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 diz: porquanto o Senhor, mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E está dizendo que a trombeta de Deus soará, ressoada a trombeta de Deus. Interessante, e na caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida, o Senhor mandou que Moisés fizesse 2 trombetas de prata. Isso está lá. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Números, capítulo 10. A partir do versículo 2 de Números, né? Então ele mandou que fizesse 2 trombetas de pratas. E na Bíblia, a prata é símbolo de redenção. E as trombetas eram utilizadas para convocar a congregação e para a partida daquele povo dos arraiais. Quando era para reunir o povo, a trombeta era tocada, era soada. E também quando o povo devia partir, né? Eles montavam ali as suas barracas, as suas tendas. E aí quando a trombeta tocava, era sinal de que eles tinham que guardar as suas barracas, as suas tendas e continuar a jornada e partir, né? Partir, caminhar. A trombeta deveria também ser tocada nas solenidades e no princípio dos meses. Então veja que o toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar aos israelitas que o Senhor era o Deus deles e que os resgatara da escravidão do Egito. Então nas festas, né, onde se lembravam feitos de Deus no passado, tocava-se também a trombeta. E o tocar da trombeta fazia os israelitas se lembrarem de que o Senhor era o Deus deles e que os havia também resgatado da escravidão do Egito. Interessante que o texto aqui de Paulo diz que no arrebatamento a trombeta também ela soará como nos dias de Moisés. Novamente a trombeta será usada quando acontecer a partida, a nossa ascensão, a nossa subida, a nossa ida para a nossa morada eterna. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, está escrito assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? E lá também ele trata do assunto do arrebatamento. Ele fala no versículo 52 assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, por meio da trombeta, o Senhor estará convocando o seu povo. A qualquer momento você vai ouvir o som da trombeta. Imagine esse dia, né? A trombeta tocando. Aí você vai se lembrar: opa, o Senhor está me convocando. O Senhor está me chamando para subir. Chegou o meu dia, chegou a minha hora. Chegou o momento tão sonhado, tão esperado por mim, por você. Você vive nessa expectativa, querido? Do soar da trombeta? O soar da trombeta é o anúncio de que o arrebatamento chegou. E só irão ouvir a trombeta os salvos. O mundo, aqueles que não são de Deus, não irão ouvir. E é interessante que hoje há uma discussão, né, muito grande sobre vida em outros planetas extraterrestres. Há um estudo, há pessoas que estudam, há pessoas que relatam ter visto naves espaciais.
E a gente às vezes vê muitos filmes, eu gosto de filme futurista. Aí você vê aqueles filmes onde é retratado um ET, alguém de outro planeta, vindo à Terra para fazer contato, né, com o homem, ou pegando o homem e levando ele para o seu planeta. Vai acontecer isso depois do arrebatamento. As pessoas que sumirem, eles vão dizer: olha, vieram ETs, vieram extraterrestres, levaram essas pessoas para outro planeta. Essa será a argumentação, a desculpa que eles vão dar, porque eles não terão explicação. Como que sumiram? Imagine a confusão que vai ser. Carros na rua, com pessoas, vai ser uma confusão, e eles terão que buscar uma explicação para tudo isso, porque eles não creem naquilo que eu e você cremos, no arrebatamento. Para eles isso é loucura. Como é que vem Deus? Deus nem existe. Como é que vem Deus? Como é que vem Jesus? Jesus não é Deus. Porque o mundo assim pensa, tem esta visão da religião. Quem crê e quem sabe somos nós, que temos a palavra de Deus, temos a promessa. Então, sabendo de todas estas coisas e vendo o que está acontecendo à nossa volta, queridos, precisamos despertar. Será que quando a trombeta tocar, eu vou ouvir, eu vou subir? Será que quando a trombeta tocar, eu vou estar preparado para esse encontro com o Senhor nos ares? É uma reflexão que eu tenho que fazer nessa noite, que eu tenho que pensar nessa noite. E se eu não estou, eu preciso me preparar, porque o dia se aproxima mais e mais. Então nós precisamos pensar nestas coisas. E o que representa o arrebatamento para o crente, ou para os crentes? Primeiro, é a nossa esperança. Os crentes em Jesus, pela fé, têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento para o crente é a sua esperança, é o que ele espera, é o que ele aguarda. Por isso o crente fiel procura viver de maneira, como diz a palavra de Deus em Tito, no capítulo 2, verso 12 e 13, o crente fiel procura viver de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A bem-aventurada esperança é o arrebatamento que Paulo está falando aqui. Então aquele que aguarda, ele aguarda esse momento de forma sóbria, justa e vivendo piamente, servindo a Deus em amor, com amor, em fervor, em dedicação, em obediência, em consagração de vida. Se eu espero, se eu aguardo, eu me preparo. Se eu estou despreparado, se eu não estou nem aí, é porque eu não tenho esta esperança. É porque eu não tenho no meu coração esse desejo de subir. Prefiro ficar aqui. Para o anticristo, para a besta, para Satanás, que vai tomar conta de tudo. Aí vai ser sim um caos. Aí sim vai haver sofrimento, vai haver dor. Mas de Deus eu tenho uma promessa. E quando estas coisas acontecerem, eu não vou estar mais aqui. Você também não estará mais aqui. Amém? Estaremos nos céus, com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então a certeza e a esperança de que Jesus voltará, nos levará a viver também como um homem, relatado na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 25, chamado Simeão. A Bíblia diz que Simeão era um homem justo e temente a Deus, e que durante anos aguardava a promessa da consolação de Israel. E quando Jesus é levado pela sua mãe e por José ao templo para ser
consagrado, aquele homem, quando viu, ele louvou a Deus e ele disse: Senhor, agora pode levar o teu servo, porque o teu servo contempla, o teu servo contemplou, né, a tua consolação para Israel, a salvação do Senhor para Israel. E o Senhor havia dito para ele: olha, você não vai morrer enquanto você não vê a minha consolação para o povo de Israel, a minha salvação para esse povo. E a Bíblia diz que esse homem, ele era temente a Deus e justo. E assim ele aguardava, ele esperava a manifestação de Jesus. Então assim também nós precisamos, amados, aguardar o arrebatamento, amém? Todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados, e num piscar de olhos, transformados. Deixaremos o nosso corpo abatido, esta carne, esse templo corruptível, onde habita o Espírito de Deus e o meu Espírito. Eu vou deixar esse corpo abatido e receberei um corpo glorioso, um corpo imortal e um corpo incorruptível. Essa dor de joelho que eu tenho, né? Alguns faltam um braço, uma perna. Pastor Wesley, né, com a questão dele, falaram isso, o pastor Wesley está de volta, né? Chegou aí essa semana, graças a Deus, quinta-feira, né, pastor? Quinta-feira chegou, seja bem-vindo, ele e a sua esposa, a Cleide e a Sharon, que deve estar lá atrás. Então o pastor teve um AVC, ficou com algumas sequelas, né? Isso, quando Jesus voltar, não vai ter mais nada disso, o corpo vai ser outro, né? As doenças que hoje nós lutamos com ela, as dores que sentimos, né? Tudo isso vai passar, porque nós receberemos um corpo novo, um corpo glorioso, um corpo imortal, incorruptível, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Olha o que diz a palavra de Deus para nós, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, está escrito assim, ó: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então nós vamos sim passar por esta transformação. Para o crente também o arrebatamento, amados, é a chegada repentina do noivo. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. Vai acontecer um casamento. E no sermão profético de Mateus 24, Jesus, no capítulo 25, né, ele vai contar a parábola das 10 virgens. Está lá no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, né? E é interessante você ler aquilo, você fica sem entender por que o noivo demorou a vir. Porque havia 10 virgens prudentes e 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 nécias. Por que tudo isso? Jesus, quando contou uma parábola, ele pegou algo que era conhecido pelo povo. E o casamento hebreu, ele possuía uma longa celebração, e chegava a durar dias, né? Durava dias o casamento. E uma parte muito importante da cerimônia era a parte inicial do casamento hebreu, no qual o noivo, em um cortejo, ele vinha ao encontro da noiva, a noiva aguardava o noivo. Interessante, né? Diferente do ocidental, né? O noivo é que aguarda a noiva vem encontrar-se com o noivo. No casamento hebreu não, quem vem é o noivo, encontrar-se com a noiva. E havia um cortejo, né? Havia um cortejo.
E havia então estas virgens, que acompanhava o cortejo do noivo. Então, segundo Jesus, o noivo tardou. Hoje é a noiva que demora a chegar, Na parábola aqui foi o noivo que demorou. E aquelas mulheres que aguardavam, escureceu, anoiteceu, e era necessário ter lâmpadas para acender, para serem acesas, para que elas pudessem ver o caminho. E 5 destas virgens não se prepararam. Como demorou, elas não tinham azeite. E quando ouviram a voz dizendo, eis o noivo saiu ao encontro, é que elas então acordaram para a vida. Nossa, e agora como é que nós vamos nos encontrar com o noivo? Com o noivo nós não temos, as nossas lâmpadas não têm luz, precisamos de azeite, precisamos de óleo. E elas pediram às prudentes, elas disseram, olha, nós não podemos dar porque é para uso nosso. E elas então saíram para comprar. E nesse sair para comprar, o noivo veio e as virgens que estavam preparadas foram com o noivo. E depois chegaram aquelas outras nécias, mas o noivo já tinha ido embora. E essa parábola ilustra o que pode acontecer com a igreja hoje. Como que está a tua lâmpada? A tua lâmpada está acesa? Você tem azeite? O azeite nós sabemos que é símbolo do Espírito Santo. E a história aqui narrada por Jesus nos mostra que precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque somente assim é que nós iremos aguardar a volta, a vinda de forma prudente e produtiva. Caso contrário, se não houver nas nossas lâmpadas azeite, se nós não estivermos preparados, o noivo virá e nós vamos ficar. Então a pergunta nessa noite é, como que está a minha e a sua lâmpada? Tem azeite o suficiente para esperar, para aguardar o noivo, ou está faltando? Então não espere a trombeta soar, ou a voz dizer, eis o noivo. Não, saia antes do noivo voltar, saia antes, busque o azeite para a tua vida, se fortaleça em Deus, para que você possa aguardar, para que você possa esperar, com esperança, com expectativa vinda de Jesus. Que nós não sejamos essas 5 virgens nécias, que sejamos as 5 prudentes, que estavam prontas quando o noivo veio, e entraram com ele. Amém, amados? Então, o arrebatamento aponta para a chegada repentina do noivo. A qualquer hora o noivo virá para o encontro nos ares com a sua noiva, que é a igreja. Estejamos preparados para isso. Também o arrebatamento para o cristão é a derrota da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, ele afirma que a morte será tragada na vitória. Veja lá 1 Coríntios 15, 54, Paulo diz assim, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte pela vitória. A vitória sobre a morte vai acontecer nesse dia, no dia do arrebatamento, porque a partir desse dia, quem morreu vai ressuscitar, e quem estiver vivo será transformado e receberá um novo corpo imortal. Nós vamos viver para sempre. Sabe o desespero nosso frente à morte? Quando o ente querido morre, você fica inconformado. Sabe por quê esse sentimento? Porque Deus nos criou para viver eternamente. Aí veio o pecado trouxe a morte. E Jesus venceu.
A morte não terá mais poder, não terá mais domínio sobre nós, os salvos. Viveremos eternamente. A vida eterna fala desta vida plena, esta vida sem fim. É um lugar também eterno, um lugar onde não haverá tristeza. Tudo isso que nós sentimos hoje, né? Angústia, tristeza, dor, tudo isso que nós hoje, como seres humanos, nesse mundo finito, passamos, nos céus não terá. Será um lugar de gozo, de alegria, perene, de paz. Você não quer ir para esse lugar? Amém? Quem aqui quer ir para esse lugar? Que pergunta, pastor? Então vivamos nesta esperança, porque esse lugar existe. Esta promessa que Ele nos fez foi Deus, e Ele vai cumprir. E está chegando o dia dessa promessa ser cumprida na minha vida e na sua vida. Preparemos-nos para esse dia, amém? Aguardemos esse arrebatamento. Tenhamos no nosso coração a convicção, a certeza de que Jesus virá. E nós precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus vai acontecer em duas etapas distintas. Duas etapas distintas. Na primeira etapa, ocorrerá o arrebatamento da igreja, e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não o verão. Ele vai aparecer no céu. Será invisível para os ímpios, mas será visível para os salvos. Essa é a primeira etapa, quando vai acontecer o arrebatamento. E aí, nesse arrebatamento, em um abrir e fechar de olhos, ou seja, numa piscadela, o Senhor arrebatará para si todos os que receberam Jesus Cristo mediante a fé. E a segunda etapa vai acontecer no fim da grande tribulação. Então a vinda de Jesus vai acontecer em dois momentos. Primeiro, para buscar os salvos no arrebatamento. E na segunda etapa vai acontecer no fim da grande tribulação. E desta vez, a Bíblia diz que todos os olhos verão a Cristo, acompanhado dos crentes, que somos nós, que fomos arrebatados, e dos seus anjos. E nessa segunda etapa da vinda de Jesus, Jesus vai salvar e restaurar o seu povo Israel. E vai reinar, vai estabelecer um reinado na terra por 1000 anos. Depois da grande tribulação, o anticristo, a besta, Satanás será preso, e durante 1000 anos vai haver paz sobre a terra. E nós com Cristo iremos reinar. Só após esse 1000 anos, o milênio, que nós chamamos de milênio, né? Governo de Cristo durante 1000 anos, vai acontecer então o fim, o julgamento final, né? Então tudo isso a Bíblia traz para nós, e você precisa conhecer essas coisas, você precisa estudar essas coisas. Apocalipse nos traz estas revelações para cada um de nós. E a isto, aguardando esse arrebatamento, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor, né? Manter a nossa fidelidade, servir ao Senhor, né? Com dedicação, com amor, ser um servo bom e fiel. Jesus também lhe conta parábolas que fala do servo vigilante, né? Do servo que esteve atento. Ele fala do servo negligente, aquele que quando o Senhor se ausentou, ele começou a espancar os seus conservos. E o Senhor veio e encontrou ele agindo desta maneira, e o repreendeu. Nós precisamos também, nesse período que aguardamos com expectativa a vinda do Senhor Jesus, nós precisamos utilizar os dons, os talentos que o Senhor nos deu.
Ele conta a parábola dos talentos, né? Os 3 servos. Os 3 servos que receberam os talentos, né? E diz lá em Mateus capítulo 25, que desses servos houve aquele que foi negligente. O primeiro recebeu 5 e multiplicou, o outro recebeu 2 e multiplicou, mas o que recebeu 1 escondeu. Ele foi negligente. E Deus tem dado a cada um de nós talentos, dons, amados, para que sejam usados em sua obra. E chegará um dia que Ele, Deus, irá cobrar de cada um de nós. Teremos que prestar conta do que fizemos, né? Lá em Romanos 14, 12 diz: assim pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta do meu irmão, mas eu fico preocupado com o que o irmão está fazendo ou deixou de fazer. Não, eu tenho que estar preocupado com o que eu não estou fazendo. A prestação de contas será individual. Ninguém vai prestar conta da vida do outro lá para Deus. Cada um de nós terá que prestar conta, né? 2 Coríntios 5,10 diz também: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então vai haver um julgamento para nós também, não para condenação, mas para receber galardão, para ser recompensado. Pode ter certeza, tudo que você tem feito para Deus, aqui nessa terra, Deus vai te recompensar lá nos céus. Então nós precisamos trabalhar e servir, não como estivéssemos servindo a homens, porque é o Senhor que servimos, e é dele que vamos receber a verdadeira recompensa. Então trabalhe, seja um servo fiel, aguarde a vinda, a volta do Senhor Jesus, não de braços cruzados. Ele vai vir, então eu vou esperar, cruzar os braços, assentar na cadeira da igreja e esperar. Não, enquanto você espera, trabalhe, faça a obra de Deus, faça o bem, ame o próximo, sirva ao seu próximo. É assim que o Senhor quer nos encontrar. Quando Ele voltar, Ele não quer nos encontrar como servos negligentes. Ele quer nos encontrar como servos fiéis, como bons servos, servos dedicados à sua obra, servos preocupados com a seara, porque Jesus falou: a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Precisamos de mais trabalhadores da seara. Há muitas pessoas que não estão com o nome escrito no livro da vida. Há muitas pessoas que não são deste aprisco, do aprisco de Jesus. E Jesus disse: olha, convém que eu vá buscá-las. Isso cabe à igreja. A igreja é a boca de Jesus. A igreja é os olhos de Jesus. A igreja é os pés e as mãos, é a boca, é o coração de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo nessa terra. Quando ele fala, cabe a mim ir buscá-lo, ele está dizendo que cabe à igreja ir buscar aqueles que estão perdidos, para que sejam salvos. Para que quando vier o arrebatamento, não apenas nós que estamos aqui, esse número que está aqui dentro da igreja, suba, mas que aqueles que estão lá fora também, que não conhecem Jesus, conheçam a Jesus, e sejam naquele dia também arrebatados. Cabe à igreja fazer isso. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos brigando entre nós, estamos brigando dentro da igreja, estamos brigando com placa de igreja. A minha igreja é melhor do que a sua. A igreja A, a igreja B, C, D. Eu creio dessa forma, eu creio daquela outra forma. Isso é estratégia do diabo para dividir o corpo de Cristo. Nós temos que nos unir, amados. Nesse tempo chamado fim, nós como igreja precisamos nos unir para realizar a obra de Deus, porque somos corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo, e você é membro do corpo de Cristo. Amém?
Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.